No início de agosto de 2022, terminamos uma de nossas reuniões e a irmã Vandinha disse: Jianmin está isolada para refletir em casa. Quando ouvi isso, perguntei: o que está acontecendo? Vandinha disse: sempre que os irmãos apontavam os problemas que surgiam em seu dever, Jianmin se recusava a aceitar isso e até argumentava e se defendia. Ela fazia uma grande cena, chorava e causava um tumulto e até descarregava sua frustração em seu dever. Isso fez com que o trabalho não pudesse prosseguir normalmente e causou uma interrupção e perturbação na vida da igreja. Se ela não refletir, nem tentar se conhecer e ainda tentar se defender, poderá ser removida. Mas quando ouvi isso, fiquei muito surpresa. Eu achava que Jianmin sempre havia renunciado e se despendido durante seus muitos anos de crença em Deus e que, ao regar os recém-convertidos, ela era amorosa e amável. Não importava quão tarde fosse, sempre que um recém-convertido tinha um problema, ela fazia tudo o que estava ao seu alcance para se comunicar com ele e resolver o problema, e não largava seu dever, nem quando surgia um problema familiar. Embora ela não aceitasse a verdade agora, poderia ser apenas porque ela ainda não a reconhecia. Se aos poucos ela tentasse ponderar e refletir e viesse a reconhecer isso, não estaria tudo bem? Ela não merecia ser removida. Se uma pessoa assim fosse removida, então, considerando que minha renúncia e meu despendimento não se comparam aos dela, eu também não seria excluída no final? Durante esse tempo, sempre que pensava nisso, meu estado ficava bastante negativo e me faltava energia para desempenhar meu dever. Mais tarde, em uma reunião, Van Yi, a líder de nossa igreja, veio verificar os documentos para a remoção de Jianmin e eu falei sobre minhas noções e minha confusão, dizendo: Jianmin abandonou sua família e desistiu de sua carreira para desempenhar seu dever por muitos anos. Ela merece crédito pelo trabalho árduo, se não pelo mérito. Por que ela está sendo removida? Se ela não pode alcançar a salvação desempenhando seu dever dessa forma, então, já que não sofro tanta adversidade e não pago um preço tão alto quanto ela, eu não deveria ser expulsa também? Ao ver que eu tinha desenvolvido noções, Van Yi pacientemente se comunicou comigo, dizendo: o que você está vendo é como Jianmin aparenta fazer as coisas. Você não viu qual foi a atitude dela em relação à verdade o tempo todo. De acordo com a avaliação dos irmãos, quando as coisas aconteciam com Jianmin, ela nunca aceitava nada de Deus e sempre interpretava demais as pessoas e as coisas. Os irmãos se comunicaram com ela e a ajudaram muitas vezes, mas ela não aceitava nem um pouco a verdade, argumentava e se defendia e até descarregava sua frustração em seu dever. E a líder deu um exemplo, dizendo: houve uma ocasião em que o supervisor de Jianmin apontou um dos problemas dela
na rega dos recém-convertidos. Jianmin não aceitou isso e achou que o supervisor a estava atacando deliberadamente. Ela perdeu a paciência e disse: "Não posso mais desempenhar esse dever. Encontre outra pessoa para fazer isso." Então ela saiu chorando. A líder disse que essas haviam sido as manifestações de Jianmin o tempo todo e que sempre que algo envolvia seu orgulho e status, ela fazia uma grande cena e ninguém conseguia contê-la. Até seu supervisor era constrangido por ela. Esses comportamentos dela perturbavam seriamente a vida da igreja e afetavam o trabalho de rega. Embora Jianmin estivesse desempenhando seu dever durante esses anos de crença em Deus, ela não buscava a verdade de forma alguma. E quando os problemas lhe aconteciam, ela nunca os aceitava de Deus, nem refletia sobre si mesma, nem aprendia novas lições. Ela era uma descrente. Então, Wang Yi leu uma passagem das palavras de Deus. O padrão pelo qual os humanos julgam outros humanos se baseia em seu comportamento. Aqueles cuja conduta é boa são justos, enquanto aqueles cuja conduta é abominável são malignos. O padrão pelo qual Deus julga os humanos se baseia em se sua essência se submete a Ele ou não. Aquele que se submete a Deus é uma pessoa justa, enquanto aquele que não se submete é um inimigo e uma pessoa maligna. Não importa se o comportamento dessa pessoa é bom ou ruim, e se sua fala é correta ou incorreta. Então ela comunicou e disse: "As pessoas julgam os outros com base em seu exterior. Se o comportamento de uma pessoa parece ser bom, então ela é uma boa pessoa. E se parece ser ruim, então ela é uma pessoa maligna. Deus olha para as pessoas com base em sua natureza e essência e em sua atitude em relação à verdade. Deus observa se as pessoas podem se submeter a Ele e à verdade, não quanto elas aparentam renunciar, sofrer e trabalhar." Por meio dessa comunhão, refleti sobre o motivo de eu ter sentido pena de Jianmin quando ela foi removida, que era porque eu só via seu exterior. Eu via que ela era capaz de abandonar sua família, desistir de sua carreira, suportar o sofrimento e pagar um preço, e que, quando os recém-convertidos estavam com problemas, ela não se importava em reservar um tempo para se comunicar com eles. Por isso eu acreditava que ela era alguém que buscava a verdade. Mas eu não observava se ela era capaz de aceitar ou se submeter à verdade quando as coisas aconteciam com ela, ou quais eram os resultados alcançados em seu dever. Eu achava que as exigências da casa de Deus em relação a ela eram muito severas e que ela não deveria ter sido removida. Acontece que eu não conseguia perceber as pessoas ou as coisas. Eu era muito ignorante. Mais tarde, quando me reuni em um pequeno grupo, descobri que, com relação à remoção de Jianmin, alguns irmãos também tinham a opinião de que deve-se dar crédito a alguém por seu trabalho árduo, se não por seu mérito.
Com foco nesse problema, encontrei várias passagens das palavras de Deus para ler. Deus Todo-Poderoso diz: Paulo não buscava a verdade. Ele só acreditava em Deus porque buscava um futuro e um destino para sua carne. Ele só buscava ganhar recompensas e uma coroa. Deus falou muitas palavras, disciplinou-o, iluminou-o e o esclareceu muito. Mesmo assim, ele não se submeteu a Deus nem aceitou a verdade. Ele sempre se rebelou contra Deus e resistiu a ele, e, no fim, tornou-se um anticristo e foi condenado e punido. Paulo serve como um exemplo do que não fazer. De acordo com as noções e imaginações do homem, as pessoas pensam: Deus não deveria ter tratado Paulo daquela maneira. Paulo tinha feito tanta coisa e sofrido tanto. Além disso, ele era leal e dedicado a Deus. Por que Deus o trataria assim? É correto que as pessoas digam isso? Está alinhado com a verdade? De que maneira Paulo foi tão leal ou dedicado a Deus? Elas não estão distorcendo os fatos? Paulo foi leal e dedicado a obter bênçãos para si mesmo. Isso é lealdade e dedicação a Deus? Quando as pessoas não entendem a verdade, não conseguem ver a essência de um problema de maneira clara e falam cegamente com base em seus sentimentos, elas não estão se rebelando contra Deus e resistindo a Ele? Não é surpresa que todos adorem Paulo. Os que são de Satanás sempre adoram Satanás e até falam por Satanás com base nos sentimentos deles. Isso significa que, embora as pessoas pareçam ter se separado de Satanás, elas permanecem conectadas. Na verdade, quando as pessoas falam por Satanás, elas também falam por si mesmas. As pessoas simpatizam com Paulo porque são como ele e estão na mesma senda que ele. De acordo com o senso comum do homem, Deus não deveria ter tratado Paulo daquele jeito. Mas o que ele fez foi exatamente o oposto do bom senso humano. Esse é o caráter justo de Deus e é a verdade. Se uma pessoa fala de acordo com o senso comum do homem, ela pode dizer: mesmo que Paulo não tenha conquistado muito, ele investiu bastante trabalho e esforço. Ele deveria ter sido poupado só por conta do número de anos em que sofreu. Mesmo se ele fosse só um trabalhador, estaria bem. Ele não deveria ter sido punido e enviado para o inferno. Isso é o senso comum e os sentimentos do homem. Não é a verdade. Qual é o aspecto mais adorável de Deus? Que ele não tem o senso comum do homem. Tudo o que ele faz está de acordo com a verdade e com sua essência. Ele revela um caráter justo. Deus não considera seus desejos subjetivos nem os fatos objetivos do que você fez. Deus determina e define que tipo de pessoa você é com base no que você faz, no que você revela e na senda em que você caminha, e então assume a atitude mais adequada para com você. Foi assim que veio o desfecho de Paulo. Olhando para a questão de Paulo, parece que Deus era desprovido de amor. Pedro e Paulo eram ambos seres criados. Mas enquanto Deus aprovou e abençoou Pedro, ele expôs, dissecou, julgou e condenou Paulo. Você não pode ver o amor de Deus na maneira como ele decidiu o desfecho de Paulo.
Então, com base no que aconteceu a Paulo, você poderia dizer que Deus não ama? Não, não pode, porque Deus o disciplinou muitas vezes, iluminou-o, deu-lhe muitas chances de se arrepender, mas Paulo teimosamente recusou e percorreu a senda da resistência a Deus. Assim, no final, Deus o condenou e puniu. Algumas pessoas acabarão por dizer: tenho feito tanto trabalho por ti e, embora possa não ter feito quaisquer conquistas celebradas, ainda assim fui diligente nos meus esforços. Não podes simplesmente me deixar entrar no céu para comer o fruto da vida? Você deve saber que tipo de pessoa eu desejo. A quem é impuro, não se permite entrar no reino. A quem é impuro, não se permite macular o solo santo. Ainda que possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, se você ainda é deploravelmente imundo, será intolerável para a lei do céu que você deseje entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Você deve buscar a vida. Hoje, os que serão tornados perfeitos são do mesmo tipo que Pedro. Eles são aqueles que procuram mudanças em seu próprio caráter e que se dispõem a dar testemunho de Deus e a cumprir seu dever como seres criados. Somente pessoas como essas serão tornadas perfeitas. Se você só busca recompensas e não procura mudar seu próprio caráter de vida, então todos os seus esforços serão inúteis. Essa é uma verdade inalterável. Eu decido a destinação de cada pessoa, não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas de acordo com ela possuir ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. Vocês devem entender que todos os que não seguem a vontade de Deus também hão de ser punidos. Esse é um fato imutável. As palavras de Deus me mostraram que o caráter de Deus é justo e santo. Qual é o desfecho de uma pessoa e se ela será salva ou não, não depende de quanto trabalho ela parece fazer ou de quanto ela parece renunciar e se despender. O que importa é se essa pessoa é ou não alguém que busca a verdade e se há ou não uma mudança em sua vida caráter. Se ela se concentrar apenas em trabalhar duro e não buscar mudar sua vida caráter, acabará não sendo capaz de permanecer firme e terá de ser excluída mais cedo ou mais tarde. É exatamente como Paulo durante a Era da Graça. Ele trabalhou por muitos anos, suportou muito sofrimento, ganhou muitas pessoas enquanto espalhava o Evangelho e fundou muitas igrejas. Mas seu despendimento foi todo para ganhar recompensas e uma coroa, e sua intenção era fazer transações com Deus. Além disso, a natureza de Paulo era extremamente arrogante e convencida, e ele não tinha consideração por ninguém, e até testemunhou que vivia como Cristo. Paulo seguiu a senda do anticristo de resistir a Deus e, no final, ele ofendeu o caráter de Deus e recebeu sua punição. Cometi o mesmo erro no caso da exclusão de Jamin.
Eu acreditava que Jamin trabalhou duro, abandonou sua família e desistiu de sua carreira para desempenhar seu dever, e que ela deveria receber o crédito por seu trabalho árduo, se não por seu mérito, ou pelo menos por seu cansaço, e que, no mínimo, ela deveria ter uma chance de se arrepender. Agora, olhando para as suas manifestações consistentes, percebi que ela não aceitava a verdade de forma alguma e era avessa à verdade, e que toda vez que acontecia um problema com ela, se afetasse seu orgulho e status, ela fazia uma grande cena. Ela não só não aceitava as dicas e a ajuda dos irmãos, como também era excessivamente problemática. Xingava, falava bobagens e descarregava sua frustração em seu dever. Ela não se parecia em nada com uma pessoa que cria em Deus. Quando os irmãos expunham e apontavam seus problemas, ela achava que eles a estavam envergonhando de propósito. E, às vezes, se sentia injustiçada e ignorava a líder, o que fazia com que a líder não conseguisse implementar o trabalho. Sua permanência na igreja trazia perturbações para os irmãos e para o trabalho, e pode-se dizer que os contras superavam os prós. Sua remoção pela igreja revelou completamente a justiça de Deus. Entretanto, eu não havia julgado essa questão com base nas verdades princípios. Quando soube que ela havia sido removida, interpretei mal a Deus e defendi Jamin. Vi que eu não tinha a verdade e não sabia como discernir as pessoas, e que eu poderia resistir a Deus a qualquer momento. Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: as pessoas que são excessivamente problemáticas geralmente não cometem nenhum ato traiçoeiro ou maligno significativo. Mas, no momento em que seus interesses, sua reputação ou sua dignidade estão envolvidos, elas imediatamente explodem de raiva, ficam enfurecidas, agem de forma bárbara e até ameaçam se mutilar. Diga-me, se uma pessoa tão absurda e bárbara surgisse em uma família, a família inteira não sofreria? A casa estaria então envolvida em uma atmosfera suja e sombria, cheia de gritos e uivos, tornando a vida insuportável. Algumas igrejas têm pessoas assim. Embora isso possa não ser aparente quando tudo está normal, nunca se sabe quando elas podem ter um surto e se revelar. As principais manifestações desse tipo de pessoa incluem ter acessos de raiva, falar argumentos absurdos e xingar em público, entre outros. Mesmo que esses comportamentos ocorram apenas uma vez por mês, ou a cada 6 meses, eles causam grande angústia e dificuldade, provocando vários graus de perturbação para a vida de igreja da maioria das pessoas. Se for de fato confirmado que alguém se enquadra nessa categoria, essa pessoa deve ser tratada imediatamente e removida da igreja. Alguns podem dizer: essas pessoas não fazem nenhum mal em si. Não podem ser consideradas pessoas malignas. Elas devem ser toleradas e suportadas. Diga-me, seria correto não lidar com essas pessoas? Não, não seria correto.
Por que não? Porque suas ações causam problemas e aborrecimentos significativos para a maioria das pessoas e também causam distúrbios na vida de igreja. A partir dessa conclusão, fica claro que aqueles que perturbam a vida de igreja, mesmo que não sejam pessoas malignas ou anticristos, não devem permanecer na igreja. Como essas pessoas não amam a verdade, mas são avessas a ela, não importam quantos anos acreditem em Deus ou quantos sermões ouçam, elas não aceitarão a verdade. Quando fazem algo ruim e são podadas, elas têm acessos de raiva e falam absurdos. Mesmo quando alguém lhes comunica a verdade, elas não a aceitam. Ninguém pode argumentar com elas. Mesmo quando eu lhes comunico a verdade, elas podem permanecer em silêncio por fora, mas por dentro não a aceitam. Quando confrontadas com alguma situação real, elas ainda agem como sempre agiram. Elas não ouvem minhas palavras. Portanto, o conselho de vocês seria ainda menos aceito por elas. Embora essas pessoas possam não cometer atos de grande maldade, elas não aceitam a verdade nem um pouco. Olhando para sua natureza essência, elas não apenas carecem de consciência e razão, mas também podem causar problemas desnecessários e ser irracionais. Essas pessoas podem alcançar a salvação de Deus? Absolutamente não. Aquelas que não aceitam de forma alguma a verdade são não crentes, são lacaias de Satanás. Quando as coisas não saem do jeito delas, elas têm acessos de raiva, falam persistentemente argumentos absurdos e não ouvem a verdade. Não importa como lhes seja comunicada. Essas pessoas são criadoras de problemas irracionais, puramente demônios e espíritos malignos. São piores do que animais. Elas equivalem a doentes mentais com razão insana e nunca são capazes de se arrepender de verdade. Quanto mais tempo elas permanecem na igreja, mais noções têm sobre Deus, mais exigências irracionais fazem na casa de Deus e mais perturbações e danos causam à vida de igreja. Isso afeta a entrada na vida do povo escolhido de Deus e o progresso normal do trabalho da igreja. Seu prejuízo para o trabalho da igreja não é menor do que o das pessoas malignas. Elas devem ser removidas da igreja antes que seja tarde. Algumas pessoas dizem: elas não estão apenas sendo um pouco bárbaras? Elas não chegam a ponto de ser malignas. Então, não seria melhor tratá-las com amor? Se as mantivermos, talvez elas possam mudar e ser salvas. Digo a você que isso é impossível. Não há talvez nisso. Essas pessoas absolutamente não podem ser salvas. O motivo é que elas não conseguem entender a verdade, muito menos aceitá-la. Elas não têm consciência e razão. Seus processos de pensamento são anormais e lhes falta até mesmo o senso comum mais básico necessário para serem humanas. São pessoas com razão insana. Deus absolutamente não salva essas pessoas. Pelas palavras de Deus, entendi que, embora as pessoas que são excessivamente problemáticas não cometam nenhum grande mal, sempre que algo envolve seus próprios interesses, elas fazem uma grande cena e se envolvem em raciocínio falso. Não importa o quanto se comunique a verdade a elas,
elas não a aceitam e perturbam seriamente a vida da igreja. Além disso, essas pessoas que são excessivamente problemáticas não possuem a consciência e a razão da humanidade normal. E não importa quantos anos tenham crido em Deus, elas não conseguem entender nem um pouco da verdade. Deus não salva essas pessoas. Jianmin é esse tipo de pessoa. Se algo interferisse em seus interesses, ela criava problemas e fazia uma grande cena, transformando uma reunião perfeitamente boa em uma bagunça caótica. Era impossível que os outros mantivessem a calma e comunicassem as palavras de Deus. Esses tipos de pessoas devem ser tratados em tempo hábil para proteger a vida da igreja. Na verdade, todas as pessoas que têm um pouco de consciência e razão estão cientes de que ser removido não é um acidente e acalmarão o coração para refletir adequadamente sobre si mesmas e aprender lições com isso. Mesmo que não entendam no momento, pelo menos não espalharão suas noções e não darão vazão às suas emoções. Pessoas assim têm um pouco de um coração temente a Deus e ainda têm uma chance de se arrepender. Mas quando esse problema aconteceu com Jianmin, ela não buscou a verdade nem refletiu sobre si mesma. Em vez disso, ficou cheia de noções e mal-entendidos em relação a Deus, julgando-o como sendo injusto e até perguntando por que ele deu uma chance a outros, mas não a ela. Depois de ser removida, ainda assim, ela não refletiu sobre si mesma, argumentando e clamando contra Deus, enquanto dava vazão ao seu descontentamento e indignação, além de espalhar suas noções e desorientar as pessoas. Vendo que ela não tinha a menor atitude de arrependimento, o fato de ela ter sido removida foi a total justiça de Deus. Com essa experiência, compreendi como é importante discernir a essência das pessoas com base nas palavras de Deus. O ditado "deve-se dar crédito pelo trabalho árduo, senão pelo mérito" era uma falácia e não estava de acordo com a verdade. Aqueles que não sabem como discernir os outros com base nas palavras de Deus serão enganados e até considerarão os descrentes e as pessoas malignas como seus irmãos e sairão em defesa deles. Só é correto ver as pessoas e as coisas de acordo com as palavras de Deus. Deixei de ter tanta pena de Jianmin por ter sido removida. E também fiquei mais alerta comigo mesma para garantir que, quando eu fosse podada, julgada ou castigada, pudesse buscar a verdade, refletir sobre mim mesma e acreditar que tudo o que Deus faz é justo. O fato de eu ser capaz de colher alguns ganhos é um resultado alcançado pelas palavras de Deus.